prestem atenção nesse caso que eu vou abrir o Cidade Alerta. Porque é um caso gravíssimo, é um caso muito grave. É uma denúncia que só a gente vai trazer aqui da Record TV, aliás, com exclusividade, você vai ver esse assunto. E essa denúncia envolve o alto escalão do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Mais precisamente, o diretor que cuida da parte administrativa e da UTI, Dr. Carlos Miranda, está sendo investigado pelo Ministério Público por suspeita de furar fila de vagas e internar, sabe quem? A sogra, para fazer um procedimento cirúrgico que há quem diga de média complexidade. Para vocês entenderem, o médico está sendo investigado pelo Ministério Público por ter colocado a sogra dentro do Hospital das Clínicas, unidade de emergência, para um procedimento que poderia ter sido feito em outros hospitais e não precisamente no HC, né? E mesmo porque na denúncia há que ela vinha, né, de um hospital particular, ou seja, o Ministério Público está verificando isso, tirou de um hospital particular, pegou a vaga de alguém que realmente precisava e beneficiou a sogra. Só que a gravidade desse caso, ela vai além, porque o médico, além de ter usado, segundo a denúncia, o que o Ministério Público está investigando, do seu poder e a sua posição dentro do HCUE, ele simplesmente burla um sistema. Ele simplesmente não respeita a regulação, não respeita o procedimento que tem, que quando uma pessoa precisa de uma internação, seja qual for o seu problema, de média, baixa ou grande complexidade, ou grave complexidade, tem que passar pela regulação do Estado. E aí nós procuramos a regulação do Estado para saber o nome dessa senhora, que é a sogra do Carlos, ela passou pela regulação no dia 7 de março desse ano. Sabe qual foi nossa resposta? A nossa resposta foi que não foi encontrado o nome da tal pessoa, da sogra desse médico que você está vendo. Indícios fortíssimos de que ele simplesmente utilizou do poder, né, utilizou do seu cargo para poder beneficiar alguém da família dele para fazer esse tipo de procedimento cirúrgico. Só que aí tem mais um agravante na história. Nesse mesmo período em que a denúncia aponta que o médico do HC facilitou para que a sogra pudesse entrar direto pela UTI e ficar do dia 7 ao dia 12 internada, passando por procedimentos, todos os dias o hospital ia posicionando a população com um ofício, dizendo, olha, a unidade aqui está superlotada, olha, a unidade aqui está com vaga zero, ou seja, não tem vaga para as pessoas que precisavam. Mas para a sogra tinha, mas para a sogra ela estava na UTI, para a sogra ela entrou, né, simplesmente com a maior mordomia, pegou uma vaga de UTI e depois ainda foi para casa, tranquilo. Bom, não há nada contra a sogra do médico, só que a gente para e pensa o seguinte, se todo mundo tem que ter direito à saúde, concorda que você aí em casa também tinha que ter o mesmo privilégio, e nem é privilégio, o mesmo respeito como ser humano. Porque se uma pessoa tem um problema de média complexidade, você acha que vai conseguir uma internação na UTI tão rápido e tão fácil como a sogra desse senhor conseguiu? Eu pergunto a vocês. Difícil, né? A coisa tomou uma proporção tão grande, que nós procuramos o Hospital das Clínicas, procuramos o hospital, aliás, a Secretaria de Saúde de São Paulo, e daqui a pouco eu tenho uma reportagem completa sobre isso, ouvindo todas as pessoas, o promotor, quem denuncia, provando que não estava o nome dela na regulação. Só que a gente tem um trecho agora, né, do denunciante, que aponta uma das situações graves em que ele verificou e encaminhou direto para o Ministério Público. Solta o trecho aí, só para a gente começar o nosso Cidade Alerta. Existem pessoas que conseguem ouvir isso
e digerir. Eu não consigo. Então, eu realmente levei isso à esfera do Ministério. Comuniquei esse fato ao Ministério Público para que ele adote as providências que entender cabíveis. Esse tipo de ação, ele viola frontalmente a legalidade. E o gestor público, se ele está agindo dentro da legalidade e comete um ato, ok, o Estado é responsável. Porém, um ato tão afrontoso como esse, eu não entendo que seja minimamente legal. Então, eu entendo que atrai a responsabilização pessoal. Entender? A gente já vem trabalhando aí É a responsabilização pessoal do médico que simplesmente usou de todo um sistema, esqueceu da população e beneficiou a própria família. Só que assim, gente, tem uma das coisas que aí a gente começa a lembrar, né? Dia 7 de março, a sua Gradelha denúncia aponta isso, que entrou no HC ficou até dia 12. No dia 26 de abril, vocês lembram o que aconteceu? Ele, junto com o superior dele, porque ele é o cargo número 2 do HCUE. O número 1 é o João Paulo Pinchá. E o João Paulo com o Carlos, né? O Carlos que deu inclusive uma entrevista coletiva, fechando o HC naquele dia 26 de abril, dizendo o seguinte: olha, nós não estamos com vagas disponíveis, então nós vamos fechar as portas aqui e ninguém vai ser atendido. Então, se você chegasse lá com uma ambulância, você ia ficar lá fora para ser atendido e nada mais ia acontecer. Ah, Pagliani, mas isso é um problema que realmente acontece. Não, de superlotação, você tem razão. Só que é o seguinte, a Santa Casa também mandou os mesmos ofícios no mesmo período que o HC e também estava superlotada. A Beneficência Portuguesa, que também vão muitos desses pacientes com o mesmo problema dessa senhora, né, que foi beneficiada no HC, também está lotada. Mas mesmo assim, sabe o que acontece? De um jeito ou de outro, a regulação consegue negociar com esses hospitais e conseguem colocar as pessoas para serem atendidas. E por que que no HC o procedimento foi diferente? Por que que no HC o diretor se utilizou do cargo, segundo a denúncia, para beneficiar alguém da família? Não é? A coisa é grave e gravíssima. Procurei hoje o Hospital das Clínicas, inclusive através da assessoria, para conversar com o doutor Carlos, né? Carlos Miranda, para ouvir dele o que ele tem para falar a respeito disso. Eu não sei nem estou no ar aqui, não sei nem se responderam à assessoria de imprensa, mas certamente já estão sabendo desse caso, porque eu mesmo passei. A Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, falei por telefone, expliquei a mesma situação. E fora o que o promotor disse, né? Que daqui a pouco na nossa reportagem você vai saber sobre esse caso. A hora que estiver pronta a nossa reportagem completa, nós vamos trazer os detalhes para vocês e eu quero aqui que vocês se manifestem a respeito disso. Quer ver só? Olha a população aqui comigo. Pagliani, o hospital está uma vergonha, né? Tem que ir para o particular, o pobre não tem dinheiro, como é que a gente faz? Né? E assim vai, as pessoas manifestando, porque não é justo o que vem acontecendo com a população. A Rose Martins aqui, São João da Boa Vista, também colocando aqui a indignação dela com relação ao serviço que é prestado, né? Pagliani, Márcio de Ribeirão Preto, estou aqui no centro acompanhando você, muito obrigado. E assim vai, né? Muitos e muitos casos de pessoas que precisam de hospitais, muitas vezes, né, precisam aí se submeter à demora, à espera. Ah, e tem um detalhe, por que aconteceu essa denúncia? E é bom que fique claro. O denunciante tem na verdade, né, uma pessoa se não me falha a memória, 97 anos, né, ficou na fila no hospital o ano passado para ser atendido por causa de um problema sério. 7 horas dentro de uma ambulância. Sabe o que aconteceu? Ficou com sequelas. E hoje depende das pessoas para poder sobreviver. Põe a reportagem no ar. A denúncia feita por este advogado e encaminhada para o Ministério Público é grave e envolve o diretor da unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Existem pessoas que conseguem ouvir isso e digerir. Eu não consigo. Então, eu realmente levei isso à esfera do Ministério. Comuniquei esse fato ao Ministério Público para que ele adote as providências que entender cabíveis.
O diretor do HC, Carlos Miranda, que também é responsável pela UTI, teria passado a sogra de 77 anos na frente de outros pacientes e sem regulação. Esse tipo de ação, ele viola frontalmente a legalidade. E o gestor público, se ele está agindo dentro da legalidade e comete um ato, ok, o Estado é responsável. Porém, um ato tão afrontoso como esse, eu não entendo que seja minimamente legal. Então, eu entendo que atrai a responsabilização pessoal. Para confirmar a denúncia, procuramos o responsável pela regulação na região de Ribeirão Preto. Ele confirma. O nome de Deise Sirene Elias Goulart de Andrade não foi encontrado no sistema. Procedimento que seria obrigatório nesse caso. Deise Sirene Elias Goulart de Andrade, 77 anos, tem registro de regulação para o HCU entre os dias 7 e 8 ou em outro período? Não, eu acabei verificando no nosso sistema, não tem nenhuma passagem, não tem nenhum registro desse nome. Nem nesse período de 7 a 8 e nem em outro período? Não, nem no período e nem com esse nome não tem nenhuma passagem. O médico explicou que o caso da paciente Deise era de média complexidade e ela poderia ter sido encaminhada para 3 hospitais: Santa Casa, Beneficência Portuguesa e o Hospital das Clínicas, Unidade de Emergência. A regulação nada mais é que um sistema, né, um instrumento que a gente acaba utilizando para que a gente ordene, de acordo com a gravidade, os pacientes que precisam ser internados, né? Como a gente é de conhecimento de todos, a gente sabe que os sistemas de internação são sempre mais lotados, sempre tem uma condição menos favorável. A gente acabou desenvolvendo esse instrumento para que a gente consiga classificar todos esses pacientes de acordo com a gravidade e com a necessidade, para que a gente consiga colocá-los em determinados hospitais da melhor forma possível. Dentro da nossa rede do SUS, a gente distribui, de acordo com a gravidade, de acordo com a especialidade, alguns hospitais. O jornalismo da Record TV teve acesso ao cadastro de Deise Sirene Elias Goulart de Andrade, feito em 8 de março, um dia após a entrada da paciente na unidade de emergência. A sogra do diretor ficou internada no HC entre os dias 7 e 12 de março, como mostra o prontuário médico obtido pelo jornalismo da Record TV. Durante este período, os 3 hospitais que recebem pacientes de regulação informavam superlotação e vaga zero. A unidade de emergência do HC comunicou que no dia 9 de março estava superlotada, sem vagas. A Beneficência Portuguesa informou que o hospital estava superlotado, sem vagas de internação. No mesmo dia, a Santa Casa também disse que estava em situação crítica. 40 dias depois da sogra do diretor do HC ter tido alta médica, a unidade de emergência fechou as portas. Ficou pouco mais de 6 horas sem receber nenhum paciente. O próprio diretor, Carlos Miranda, reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva e fez o comunicado. A gente já vem trabalhando aí com uma superlotação já faz vários anos, né? Então nós já temos aí, a gente sempre trabalhando acima da nossa capacidade, com 150%, 200% acima da ocupação da nossa sala de urgência. Mas hoje a gente chegou a atingir aí mais de 300% de ocupação. Uma portaria do HC de 2014 diz que é proibido qualquer tratamento preferencial a quem quer que seja por motivos pessoais. O documento diz que o agente não pode utilizar bens ou recursos públicos, humanos ou materiais para fins pessoais e nem se valer de sua função para a obtenção de qualquer tipo de vantagem. A denúncia feita pelo advogado já está com o Ministério Público. O promotor afirma que a denúncia é grave e que está sendo investigada. Essa foi a denúncia recebida aqui na promotoria, de que a sogra de um dos dirigentes lá do hospital teria entrado sem regulação no momento de grande demanda, com pacientes muito graves, e para fazer um procedimento que possivelmente não era dos mais graves, que era um atendimento, salvo engano, para uma cirurgia de vesícula. E diz que um leito desses graves que a gente está precisando tanto ficou bloqueado por vários dias exatamente para o atendimento dessa paciente. Não que a paciente não tenha direito, absolutamente, todos têm direito de ser atendidos num bem público estadual. O problema é que existe uma regulação que tem autoridade sobre essa fila e, portanto, precisa ser regulado o paciente para entrar lá. E precisa ser regulado principalmente nesse momento de crise. E é exatamente o regulador que sabe qual que é o paciente mais grave, qual que precisa ser atendido primeiro, etc, etc. De forma que, se esse fato ocorreu realmente,
Isso é extremamente grave e isso vai reclamar também providências severas por parte do Ministério Público. O advogado diz que decidiu denunciar o caso depois que uma pessoa da família dele esperou 8 horas por um leito, numa ambulância do lado de fora do hospital. Hoje, ela sofre as consequências da falta de atendimento. Ela tem 97 anos, então ela já tinha muitas situações inerentes à idade dela. Mas era uma idosa extremamente lúcida e saudável, né? A própria equipe do residencial em que ela vive descrevia ela assim, não é? E depois desse ocorrido, ela passou a necessitar de apoio 24 horas de enfermagem, passou a precisar de uma equipe de nutrição intensa para fazer a nutrição via sonda. Então, são consequências graves que essa idosa, né, com 97 anos de vida... O promotor informou que instaurou um inquérito civil para apurar a responsabilidade sobre o fechamento do HC e também pediu a abertura de um inquérito policial para investigar o crime de omissão de socorro. Não existe nenhum dono do HC. O HC existe para atender a população. O HC é custeado com recurso do povo e, portanto, precisa atender o povo. E essas pessoas precisam compreender isso. Eu, além de entrar com ação, eu tenho um inquérito civil que estou apurando rigorosamente todos esses detalhes. Comuniquei os fatos ao senhor governador do estado, ao senhor secretário estadual de saúde, e estou esperando uma posição do governo estadual a respeito disso. É um hospital do governo do estado. Será que o governador, que o secretário concorda com isso que está sendo feito aqui em Ribeirão Preto? Pois é, gente. Vocês estão vendo aí como a coisa é mais grave do que vocês imaginam? Porque o promotor, disse ele, já abriu o inquérito, já pediu para a polícia investigar, já acionou o governo do estado, já acionou, né, a secretaria estadual, enfim. Falta mais o quê, gente? A nossa equipe foi até a unidade de emergência do Hospital das Clínicas para tentar falar com o médico, mas a nossa entrada não foi autorizada. A assessoria de imprensa do HC informou apenas que o hospital está apurando esse caso. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde, mas até agora eles não se posicionaram, mas estão cientes da gravidade desse tipo de denúncia. Que absurdo, né, minha gente? Comentem aí, daqui a pouco eu vou ler as respostas de vocês. E essa história não termina aqui.